Eu quero também cumprimentar as pessoas que vão assistir depois, em outro horário, em outro momento, e dizer que agradeço muito a todos vocês que estão aqui agora nesse horário, quem vai ver a aula gravada, porque vocês sempre estão acompanhando meus cursos, né? Ultimamente a gente tem feito um por mês, eu acho meio apertado às vezes, mas é uma forma também de eu estar sempre em contato com pessoas fora do ambiente das universidades, isso é muito importante para mim, não é? E já que é online, a gente entra em contato com muitas pessoas de muitos lugares, né? Cada vez vai chegando mais gente, assim, diferente, né? Às vezes, aqueles que estão já acompanhando muito, solta um curso aqui, outro lá, e chega gente nova, né? E aí, então, isso depende muito da divulgação de vocês também, né? Muito obrigada. E eu tinha já há muito tempo sonhado em preparar um curso sobre Maria, mas eu queria uma coisa mais bíblica, eu queria mostrar assim como que foi sendo construída na Bíblia a reflexão a respeito de Maria, não é? Como é que ela vai aparecer. Então, eu vou me ater mais à questão bíblica, né? E eu vou focar nessa questão do judaísmo e das primeiras comunidades cristãs, tá? E aí, se a gente tem, digamos assim, curiosidades sobre Maria, que está para além dessa questão bíblica, aí a gente deixa para outro curso, porque o assunto vai ser longo para três encontros, não é? Então, vocês podem falar, fazer a pergunta e tudo, mas se eu achar que saiu muito da questão que é o nosso objetivo, não é? Nosso foco, então vou pedir a vocês eu sempre vou levar muito a sério as questões de vocês, mas aí eu vou dizer, olha, eu gastaria muito tempo para responder, então a gente pode fazer depois um outro curso para a gente ver isso, ou responder no grupo de estudos, não é? Se for a pessoa estiver no grupo de estudos, tá bom? Então, sem mais delongas, né? Vamos lá para a gente não perder tempo. Então, o curso também, eu chamei no início Maria, a filha de Sion e mãe do Messias. Mas ninguém estava entendendo o que era isso. Aí me disseram assim, olha, esse título está muito teológico, está muito alto, as pessoas não estão sabendo o que é isso, não. Aí eu disse, então eu vou colocar como título do curso aquilo que é o objetivo do curso, que é falar sobre Maria no judaísmo e nas primeiras comunidades, não é? Então, as pessoas às vezes falam na comunidade primitiva, mas foi mais do que... Claro que a comunidade de Jerusalém foi a primeira, mas não foi só essa comunidade que construiu uma reflexão sobre Maria, foi várias comunidades do início, né? Então, é nas comunidades cristãs primeiras mesmo, tanto Jerusalém como a produção literária de Éfeso, etc. Né? Então, a gente vai vendo aqui aos poucos como foi isso. E aí é que eu vou começar do final, porque eu me sinto mais à vontade para começar do final. Eu acho que o final está mais elaborado e a gente pode entender melhor, pensei bem, e achei assim, vou começar sobre o final do primeiro século. Depois eu volto um pouquinho, e aí vocês já vão ter entendido muita coisa, porque senão eu teria que fazer uma aula só sobre esse final do primeiro século depois, né? Então eu disse, não, em vez de eu perder uma aula só falando de história, eu vou colocar a primeira aula, no final do primeiro século, e aí eu coloco a última reflexão
sobre Maria, e aí vou para as duas primeiras, tá? Então, o momento que nós vamos ver hoje é o final do primeiro século, por volta do ano 96, é a época do imperador chamado Domitiano, que promoveu uma grande perseguição no Império Romano, não só os cristãos, quer dizer, não tem nenhum decreto, se a gente for pegar os documentos do Império, aquela coisa toda, não tem nenhum decreto contra os cristãos, mas tem um decreto contra pessoas que têm ideais de liberdade, pessoas que se reúnem em associações, em comunidades, em congregações, não é? Os filósofos, os semitas, não é? Aqueles orientais, e todas as pessoas que tinham algum ideal de liberdade ou que ele pensou que teria algum ideal de liberdade que iria prejudicar o Império Romano, né? Aquela chamada Pax Romana, que Roma tem que viver em paz, todo mundo é obrigado a viver em paz, ninguém pode propor nada que não venha do alto, que não venha do imperador, né? O imperador é que propõe as coisas, qualquer novidade é vista de um modo muito perigoso, como algo muito perigoso, né? Então, os cristãos, eles foram acusados de ter esses ideais de liberdade, de quebrar os costumes de Roma, de, de agredir os deuses romanos, de ofender os deuses romanos com a sua religião, etc. Né? Então, tinha um ideal de ajuda humanitária, ajudar os órfãos, ajudar os doentes, ajudar as pessoas que não tinham família, que estavam abandonadas. Então, tudo isso aí foi visto como coisas contra o Império, né? Era uma religião contra o Império. Além do mais, tinha um desejo de universalidade, era uma religião para todos, e no Império Romano isso não era possível, as religiões tinham que ser para um povo específico, que aí o Império controlaria, né? Uma religião para todos é uma religião que não dá para controlar, né? Então, nessa época, né, as pessoas se perguntam, nessa época de grande perseguição, de muitas crucifixões, muita gente jogada ao chamado circo romano. O circo é a diversão, né? A palavra circo é porque significava o divertimento, né? Então, jogadas ao circo romano, quer dizer que servia como diversão para os romanos. E esse circo romano, essa diversão para os romanos era principalmente com as feras, não é? Ser jogado às feras, ter que enfrentar gladiadores, serem queimados vivos e várias outras coisas, não é? Então, nessa época de grande perseguição às comunidades cristãs, não é? Se pergunta, então, qual é o papel da igreja. Agora, quando eu disser igreja, aqui, em qualquer aula minha, eu não estou falando da Igreja Católica e nenhuma igreja específica. Né? A não ser que eu diga o contrário, se eu disser assim, agora eu estou falando da Igreja Católica, ou agora eu estou falando da Igreja Evangélica, eu estou falando do conjunto dos seguidores de Jesus, que pode ser qualquer denominação, tá certo? Para a gente se entender, porque a palavra igreja quer dizer uma reunião, né? A palavra igreja quer dizer uma reunião, uma assembleia, um agregamento, né? Há um grupo agregado, um grupo que trabalha junto, que estuda junto, que celebra juntos, não é? Então, não tem, nos meus estudos, como eu lido com o ambiente de 2000 anos atrás, e não tem essa concepção de igreja como igreja católica, igreja evangélica. Então, eu não uso a palavra igreja em relação à denominação específica, tá? Para a gente se entender melhor. Toda vez que eu disser igreja, estou falando dos seguidores e seguidoras de Jesus. Só isso, tá? Então,
é um momento em que se pergunta, né, qual é o papel? Qual é o papel desse conjunto dos seguidores e seguidoras de Jesus? Será que é para servir de diversão para os romanos, uma diversão sádica? Não é? É para isso que serve? O que está fazendo a igreja nesse mundo? Por que ela tem que sofrer tanto? Então, se começa a fazer esse tipo de pergunta que vai levar à reflexão. Né? Então, com essas perguntas, né, que vão tentar refletir sobre isso, para ter uma resposta, para exatamente uma resposta que dê perseverança às pessoas, que as pessoas não desistam da sua fé, né? Então, é aí que se vai escrever, para uma tentativa de resposta, se vai escrever o capítulo 12 do Apocalipse. O capítulo 12 do Apocalipse tinha como objetivo inicial uma reflexão sobre o objetivo, o papel da comunidade cristã no mundo, num mundo hostil, num mundo de perseguição. Era esse o objetivo, tá? Do capítulo 12. E aí a gente vai vendo devagarinho como foi que esse capítulo 12 foi passando para Maria, né? Então, vamos lá, devagar, né? Sempre que vocês precisarem fazer uma pergunta, vocês podem fazer a pergunta. Esses slides eu disponibilizo para quem está no grupo de estudos, eu coloco no grupo de estudos, para quem não está no grupo de estudos, é só pedir a Isaura, que a Isaura envia, tá? Então, esse capítulo 12 do Apocalipse, ele é rico em simbolismo, tá? Ele tem muita profundidade. Como ele tem muita profundidade, ele teve que se utilizar de muitos símbolos. Símbolos que são importantes para o judaísmo, símbolos que são importantes para as comunidades cristãs daquela época, para a igreja daquela época. Então, já que é assim, nós estamos numa época, né, que se chama de pós-moderna, tanto pós para a nossa época, que a filosofia usa, é pós-industrial, pós-tecnológica, pós-moderna, agora já é até pós-humana, já é depois do humano, agora é inteligência artificial, etc. Então, essa palavra símbolo e simbolismo adquiriu uma carga de significado negativo desde a modernidade, né, com a ciência moderna. O mundo pré-moderno, o mundo antes da física moderna, não é? Antes de Galileu, antes do Renascimento, é um mundo pré-moderno, era rico em simbolismo. E aí, com o surgimento da ciência moderna, se quis combater tudo que fosse simbolismo. Por quê? Porque a verdade, né, o conceito de verdade, na época, no início da modernidade, no início da época moderna, ficou associado à verdade científica. Certo? Então, quando as pessoas falavam verdade, já se supunha verdade científica, como sendo a única verdade. Tá? Então, a verdade era a verdade da ciência moderna. Só que o que a ciência faz, nas suas descobertas, é uma coisa chamada de exatidão científica. Não é? Tudo é numa linguagem matemática. Então, tem aqui água, mas numa linguagem científica é H2O, moléculas de H2O, moléculas de oxigênio e hidrogênio, né? Então, isso é verdade? A água é molécula de hidrogênio e oxigênio? Sim. E a fórmula dessa molécula é H2O. Certo, é verdade. Mas não é toda a verdade sobre a água. A água, ela
nos diz mais, nós experimentamos, convivemos com a água no dia a dia, né? Nosso corpo tem grande parte de água, nosso planeta é mais planeta água do que planeta Terra. Quando estamos com suor, tomamos um bombom, quando estamos cansados, nem pensamos em hidrogênio, nem em oxigênio, estamos com sede, bebemos um copo d'água, deixa eu beber aqui umas moléculas de hidrogênio e oxigênio, ninguém diz isso. Então, a exatidão científica, embora seja verdade, ela não é, no dia a dia, a verdade mais importante para o ser humano, que o ser humano fica lembrando o tempo todo. Ninguém acorda de manhã e sai da cama e diz, ué, eu não estou flutuando, meus pés estão em contato com o solo. Isso é por causa da lei da gravidade, né? Não, a gente não fica pensando na lei da gravidade, embora a gente esteja dentro dela o tempo todo. Então, a verdade científica não é uma coisa que a gente esteja 24 horas por dia pensando nela. Então, tanto que a gente tem que estudá-la e quando a gente precisa fazer uma prova, aí sim a gente coloca lá, quando a gente precisa fazer uma pesquisa, a gente coloca lá, mas fora daquilo ali, ninguém está com a exatidão científica na cabeça o tempo todo. Nós nos relacionamos com pisar na grama de um jardim, fazer uma caminhada em contato com a terra, uma trilha, a gente faz isso sem pensar em todos os componentes químicos que estejam na terra, e a lei da gravidade, e várias outras coisas. Senão a gente nem sentiria o prazer, a alegria, o conforto daquilo. Né? Então, o problema é que a ciência, quando surgiu a ciência moderna, houve um atrito com a religião queria impor, não é? Se impor, nesse caso, a denominação católica, né? Que se impor a descoberta científica, quis manipular esses resultados, quis obrigar, né, a que o resultado fosse de acordo com o que ela queria, e isso levou a um atrito entre ciência e a religião católica. Né? Então, coisa que não existiu, por exemplo, no Oriente, no Japão, as descobertas científicas nunca entraram em guerra contra a religião de lá, porque a religião de lá não quis se impor uma verdade religiosa sobre uma verdade científica. Né? Então, a religião, ela tem uma experiência com a verdade é maior do que a religião, as ciências têm uma experiência com a verdade, mas a verdade é maior do que a exatidão científica, né? A filosofia tem uma experiência com a verdade, mas a verdade ainda é maior do que aquilo que a filosofia diz, né? Então, nenhuma corrente filosófica vai dizer a verdade a ponto de ninguém ter mais nada para dizer, né? Então, a verdade, primeira coisa para a gente falar de símbolo a verdade não é sinônimo de exatidão científica. A verdade, ela é algo muito maior do que nós mesmos, né? Então, a gente faz síntese de verdade, a gente tem experiência com ela, né? Mas ela sempre será maior de tudo que a gente possa experimentar dela. Isso não é relativismo, né? Isso chama-se honestidade intelectual. Né? Eu não vou chegar aqui dizendo a verdade para vocês, porque eu não vou conseguir sintetizar essa verdade. Né? Eu sou limitada demais, sou uma criatura limitada para conhecer a verdade. O que eu tenho é experiências e faço uma síntese, né? Uma síntese, aquilo que eu posso perceber, experimentar da verdade. Então, primeira coisa é essa. Então, eu não posso fazer como a ciência propôs na época, que o símbolo seria sinônimo de falso, porque o símbolo não está dentro da exatidão científica. Tá? O símbolo é outro aspecto da verdade, não é o aspecto científico. Não é? Então, eu não posso ser simbólica quando eu vou fazer
um resultado de uma pesquisa de química e de física. O que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo em linguagem matemática. Eu vou ter fórmulas, né? Vai estar tudo na linguagem matemática. A universalidade da ciência se dá porque os resultados estão todos em linguagem matemática, na exatidão matemática. Então, mas o que era, já que o símbolo não é sinônimo de falso, e é interessante que quando a primeira aula sempre de um curso de teologia é comigo, né? Eu sou a professora da matéria de introdução à Bíblia, colocam logo a matéria de introdução à Bíblia para o primeiro semestre, e coloco essa aula logo na segunda-feira, que é a primeira aula que a pessoa tem da aula de teologia é com a Ila, né? E a primeira coisa que eu digo, olha, vamos compreender o que é que nós vamos tratar nessa matéria, né? E aí, não demora muitos minutos e vem aquela pergunta. Mas, Adão e Eva, é verdadeiro ou é simbólico? Olha a pergunta. É verdadeiro ou é simbólico? Se eu traduzir, a pergunta é, Adão e Eva, é verdadeiro ou é falso? Ou seja, a palavra simbólico está no lugar da palavra falso. E isso aí é uma compreensão lá do início da modernidade. É tão verdadeiro que é simbólico. Né? Quer dizer, Adão e Eva somos todos nós, somos seres humanos. E só dá certo para Adão e Eva ser todo ser humano se for um símbolo. Se não for, não dá certo. Né? Tão verdadeiro que é simbólico. Então, as coisas mais profundas, mais verdadeiras, mais difíceis da gente explicar, elas têm que ser feitas de forma simbólica. Né? Então, não é que o símbolo seja algo falso, é que o símbolo consegue expressar algo que é difícil expressar, que não se dá conta para expressar numa linguagem exata da ciência, como, por exemplo, o amor. O amor sempre se expressa em símbolos, em canções, em poesias, em flores, né? Em gestos. Não dá para fazer a lei matemática sobre o amor, nem sobre a paz, nem sobre as questões principais do ser humano, não dá para falar, a não ser através de símbolo. Então, a gente tem que saber o que é símbolo. A palavra símbolo, né, é composta de duas palavras gregas, que é a palavra sim, que quer dizer juntar, é junto, né? Tudo que é unido é junto, é sim. Por exemplo, sinédrio era a junção de pessoas, né? Sinagoga, a junção de pessoas, um propósito diferente. Sinédrio é para julgar, sinagoga é para estudar. Então, quando eu coloco esse prefixo simpático, o sim é junto e patel é ser afetado, quer dizer, a alegria do outro ou a tristeza do outro, o sofrimento do outro, me afeta, eu estou junto com ele. Né? Se colocar em latim, dá compaixão. Então, aquilo que é dito sim no grego, no latim é com. Né? Então, símbolo vem disso, de sim, quer dizer junto, e baléu, que é o bolo, né? Colocar junto. É isso que é símbolo. Colocar junto. O que é que se coloca junto? Então, na antiguidade, quando se fazia um pacto, né, quando se fazia um contrato, as pessoas, geralmente, elas cortavam um objeto ao meio, e esse objeto ou era um anel ou uma moeda. Né? E muitas vezes era uma moeda. Se partia a moeda ao meio. Então, uma parte ficava com a metade da moeda, a outra parte com a outra metade. Então, digamos que eu empreste dinheiro, né, ou tome dinheiro emprestado aí para a Cíntia, né? Tomo dinheiro emprestado, a Cíntia Maria está com muita grana e eu estou precisando, então vou tomar um dinheiro emprestado a ela. Aí eu digo, olha, Cíntia, para longo prazo. Ela, não, tudo bem, então eu estou bem de dinheiro, tranquilo.
Eu disse, mas talvez eu me mude para o Nordeste, né? E aí, se você precisar, você vai, né, manda alguém me cobrar, né, para ver se o que eu posso arranjar para você. Talvez, se eu morrer, mas o meu filho vai pagar, eu me comprometo que meus descendentes vão me pagar, nem que seja os seus descendentes. Está tudo tranquilo. Né? Aí, digamos, o filho da Cíntia, a Cíntia está bem velhinha, e diz assim, meu filho, a Ilha, que está lá no Piauí, ela me deve um dinheiro, né? Eu queria que você fosse buscar a parte dela. Então, aqui está a metade da moeda que nós partimos, né, com você. Né? Aí, então, geralmente, a pessoa colocava um cordão e andava com aquela metade da moeda no pescoço. Então, o seu filho iria lá onde eu estava e dizia assim, eu sou o filho da Cíntia que vim para acertar a dívida, né? Eu vim cobrar a dívida. Então, o que eu ou meu filho iríamos dizer? Cadê a sua metade da moeda? Aí ele dizia, está aqui. Então, eu pegava a minha metade com a metade que seu filho levou, juntava, verdade, é a moeda mesmo, né? É aquela moeda que foi partida. Esse ato de juntar as duas metades da moeda é chamada símbolo, quer dizer, colocar juntos. Né? Então, a palavra símbolo, ela nasceu com isso, com esse gesto das pessoas colocarem as partes juntas para identificarem algo que foi feito. Então, olha só, a palavra símbolo já surgiu com numa dimensão transcendente. A moeda não é o importante, pode ser qualquer moeda, está sem valor. Mas o que significa aquele partir a moeda e juntar a moeda que é o importante. Não é? Então, já veio com algo que está para além da matéria. Já surgiu assim, para além da matéria. Se utiliza de algo material, mas está para além da matéria. Então, hoje em dia, quando a gente fala em símbolo, a gente está falando de pegar algo que é material e transcender isso e falar de algo que é mais do que o material, que está para além do material. Então, é por isso que o símbolo é usado para falar de coisas transcendentes e usa o recurso material, ou de linguagem, ou de material gráfico, ou auditivo, né? Usa, inclusive, até o perfume de nardo lá no Evangelho. Então, pode usar coisas de qualquer sentido e transcender tudo que possa ser perceptível pelo sentido de transcender para falar de algo mais profundo. É por isso que flores falam sobre o amor. Não é? Então, é uma realidade material que fala de algo que está transcendente, que é muito mais transcendente do que aquilo ali, e que é uma convenção também, o símbolo, e por isso os símbolos fazem parte de algumas culturas, e uma cultura diferente não entende o símbolo da outra cultura. Vou dar um exemplo. Quando eu estava em Israel, eu fui ver o cemitério que tá bem em frente, assim, lá, está entre o Horto das Oliveiras e aquilo que hoje é o Domo da Rocha, né, a mesquita. Então, tem um cemitério judaico antigo lá, e muitas pedras, né, muitas pedras sobre os túmulos. Então, para mim, que estava estudando a cultura hebraica, aquilo ali não causou nenhuma surpresa, né? Porque não há rosas nenhuma, só pedras. Né? Então, na cultura judaica, seria uma afronta levar flores para o cemitério, para um túmulo. Porque eles vão dizer que as flores elas murcham rapidamente, principalmente expostas ao sol de lá, né? Na época que faz mais calor. Então, elas vão murchar muito rapidamente, e é como se aquele falecido não significasse nada para mim, que daqui a pouco eu nem vou me lembrar mais da existência dele, que o que eu sinto por ele é igual uma flor que murcha rapidamente, que eu não estou nem aí para ele, não sinto falta dele, não vou sentir saudade,
a partida dele não significou nada para mim. Então, seria uma afronta levar flores ao cemitério. Né? Já no ambiente ocidental, as pessoas querem honrar alguém que faleceu, querem demonstrar que aquela pessoa é importante, querem fazer uma homenagem, enviam flores. Então, você vê que o símbolo, ele é convencional, e tem símbolos que são universais. Há símbolos que são universais, mas a maioria dos símbolos, elas têm uma convenção cultural, é para aquela cultura. Então, muita coisa que a gente não entende na Bíblia, porque a linguagem bíblica é muito simbólica, e esses símbolos são estranhos para nós, né? Então, essa introdução aqui que eu fiz é porque, ao falar de Maria, nas escrituras, né, na comunidade primitiva e remontando ao judaísmo, a gente vai lidar com muita coisa simbólica. E essas coisas simbólicas, eu quero que vocês estejam, desde esse momento, com essa abertura de que o símbolo não é sinônimo de falso. O símbolo é algo mais profundo, mais transcendente, que fala de uma realidade mais transcendente, que não dá para eu falar dela com a linguagem cotidiana, com a linguagem mais dada à exatidão, à materialidade. Né? Eu já falei em outros cursos, mas vou falar nesse de novo, né? Como diria o padre Caetano, ele dizia assim na hora da missa, eu já falei 1000 vezes sobre isso, mas eu vou falar a 1001ª vez para vocês. Então, do mesmo jeito, digo eu, quando eu entrei na comunidade, o que me encantou na Nova Jerusalém, na minha congregação, minha ordem, foi o estudo aprofundado das escrituras, não ser superficial quando se trata das escrituras, ter sede, buscar sempre mais essa profundidade. E aí, quando eu cheguei lá, a irmã que nos recebeu no noviciado, ela mandou a gente ler o Castelo Interior de Teresa d'Ávila, e a gente ia lendo e ia discutindo com ela se reunia conosco, ela tinha coisas que a gente não entendia, e ela ia explicar e tudo. E aí teve a conversa com o padre Caetano, ele atendia de um por um, né? Então, eu disse assim, eu me sinto frustrada, porque eu vim para cá para estudar a Bíblia, e eu estou estudando Teresa d'Ávila, né? Castelo Interior, não sai do Castelo Interior. Aí ele me falou, se você não entende Teresa, você não entende a Bíblia. Quando Teresa quer falar das experiências que ela teve em oração, e quando ela quer dar um método de oração, ela fala de um castelo com 7 moradas, mas não é um castelo de pedras lá, né, de Medina, ou seja, lá da onde, lá da Espanha. É um castelo de cristal, é um castelo que é um globo, e que tem um globo dentro de outro globo, dentro de outro globo. Então, isso aí é a linguagem da Bíblia. A linguagem da Bíblia fala de coisas profundas. Ela não consegue falar numa linguagem que não seja simbólica. E Teresa vai lhe ajudar a tomar contato com a linguagem simbólica. E depois que você tiver afinidade com Teresa, aí você vai começar a entender a linguagem da Bíblia. Que o erro das pessoas é pegar a Bíblia e achar que a Bíblia tem a linguagem exata. E a Bíblia não tem uma linguagem exata. Mesmo quando ela está falando de um acontecimento histórico, ela está dizendo esse acontecimento histórico com outro propósito. Né? Se ela diz que Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, ela não está querendo dar uma informação, simplesmente uma informação histórica. Não é? Ela está querendo dizer o que Deus fez na época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia. O que Deus fez pela humanidade naquela época. Ele situou, mas está preocupado com Pôncio Pilatos, está preocupado com o que Deus está fazendo, e que você perceba o que Deus fez naquele acontecimento. Então, não está interessado em nenhuma linguagem exata, de nenhuma ciência, nenhuma. A Bíblia não quer fazer ciência de forma alguma, certo? Então, ela o tempo todo, ela está indo além
de toda a materialidade para que a gente possa perceber a profundidade da ação de Deus. Então, é nesse sentido, né, que a gente vai, a gente está fazendo todos esses cursos, né, procurando ir muito além daquela superficialidade da letra, porque exatamente aquilo que nós temos diante dos olhos é algo material, mas a gente sempre se preocupar em perguntar qual é a grandeza, a transcendência, ou como diriam os antigos fariseus, o sode, o segredo, o mistério que está aqui nessas letras materiais. Né? Então, isso é para tudo, mas é especialmente necessário falar nesse curso, tá bom? Então, esse curso, ele vai usar símbolos, né, pelo menos a aula de hoje, símbolos, que vêm de mitos, e aí nós temos outro problema, porque a ciência moderna também combateu os mitos, mas os mitos, é preciso, o grande estudioso dos mitos é Mircea Eliade, né? Mircea Eliade é o grande estudioso dos mitos. Então, os mitos precisam ser resgatados, porque os mitos têm o mesmo propósito do símbolo. Né? Os mitos não são apenas histórias fantasiosas. Os mitos estão preocupados com a realidade, compreender, né? Compreender essa realidade e se expressa de forma simbólica. Então, por exemplo, os mitos são tão verdadeiros que eles são usados, né, nas psicoterapias. Por exemplo, o mito de Édipo, complexo de Édipo, né? Certo? O mito de Narciso, complexo de Narcisismo, não, narcisismo, complexo de Narciso. E aí vai. Né? Então, os mitos, eles são contos sagrados, que eles falam de deuses, todos os mitos falam dos deuses, né? Mas eles tentam explicar o mundo. Eles não estão... É interessante o propósito, né, da linguagem hebraica na Bíblia e o propósito do mito. O mito fala dos deuses, mas o que ele quer é aprofundar a realidade que nós vivemos. E a Bíblia fala da realidade que nós vivemos, mas o que ela quer é falar de Deus, né? Que não dá para falar de Deus se não for a partir de pegar coisas do nosso dia a dia e transcender. Diga, Etienne. Quando você estava falando ali na questão da verdade e citou Pôncio Pilatos, tem uma passagem, inclusive, na narrativa da Paixão de Cristo, que sempre me deixa intrigada, que é quando Pilatos, Jesus disse que veio para dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta a ele, o que é a verdade? E ele se cala. Essa passagem me deixa muito intrigada, eu não consegui entender, É porque, transcender isso é aí. porque a peça teatral que você viu, o ator não era bom ator. Né? Se o ator disse assim, o que é a verdade? Então, Pilatos está interessado em saber o que é a verdade. Não é? E aí seria a hora de Jesus evangelizar Pilatos. Mas se Pilatos diz, e o que é a verdade? Não é? O jeito de dizer é outro. Então, o que é a verdade de Pilatos é desdém. Quer dizer, você veio dar testemunho da verdade, ninguém sabe o que é a verdade, meu filho. Como é que você veio dar testemunho da verdade? O ser humano não tem acesso à verdade. É isso, né? Então, Jesus não ia discutir com ele para dizer, eu tenho sim, eu tenho acesso à verdade, né? Tá? Então, ele é um desdém, que é a verdade, né? Certo? Então, os mitos vão fazer isso. Eles vão tratar de por que coisas do dia a dia. Por que certos filhos são apaixonados pelas mães e as mães pelos filhos? Por que há essa relação forte? Por que algumas pessoas só são apaixonadas por si mesmas, são voltadas para si mesmas e não conseguem dar um passo? E assim vai.
Então, eles vão fazendo... Por que que parece que há aí alguma coisa determinada que a gente não consegue fugir disso, que aí eles vão ter os mitos sobre o destino, e assim vai. Então, eles querem tratar desse porquê, eles querem entender coisas que se passam nesse mundo, né? Então, aí eles respondem a essas questões com histórias sobre deuses, né? Sobre deuses e pessoas, né? Quer dizer, por que que um herói, por mais que ele seja corajoso, ele sempre tem um ponto vulnerável. Aí vai ter lá a história de Aquiles, a mãe dele mergulhando Aquiles na água, só deixou o calcanhar de fora exatamente quando a flecha envenenada bate no calcanhar, o Aquiles fica envenenado e morre, né? É vulnerável, o ponto vulnerável. Aí todo mundo sabe o que é o calcanhar de Aquiles. Mesmo que não tenha lido o mito, sabe. Ali é o calcanhar de Aquiles, quer dizer, é o ponto fraco de fulano, né? Ali ele é vulnerável. Então, os mitos servem para isso, para falar dessas coisas nossas, tentar entender o comportamento, por isso eles são tão bem utilizados, né, na psiquiatria, na psicologia, são bem utilizados, porque eles lidam com a mente, né? Eles querem saber por que a nossa mente reage assim a determinadas coisas do mundo, né? Então, o bom é que o mito está aberto a diversas interpretações, né, por causa do simbolismo que o mito usa. Então, o mito usa muito simbolismo. Então, o mito também não é sinônimo de falso, o mito é uma linguagem, é um tipo de linguagem, querendo falar ou entender, né, porque o mito não fecha, não diz é isso e pronto, né? O mito exatamente é aberto, ele tem o simbolismo dele e as pessoas podem interpretar de diversas formas, tá? Então, aí é que está, né? Nós vamos agora, antes de começar a falar de Maria, falar do mito da justiça. Esse mito da justiça, eu não o tirei de nenhuma coisa específica. Eu tirei os elementos que são comuns a diversas civilizações que falam sobre o mito da justiça. Então, eu não estou aqui falando do mito da justiça no grego, nem no hebraico, nem no acádico, nem no sumério, no egípcio, mas eu estou pegando os elementos comuns que existem. Por exemplo, no Egito, Maat é um mito da justiça muito bem elaborado. Né? Nas civilizações da Acádia, da Suméria, também o mito da justiça é muito bem elaborado. Né? Então, o que é o mito da justiça? Eles perguntavam, o que mantém todas as coisas em harmonia? O que será que mantém todas as coisas em harmonia? Porque se eu tiver uma gangorra, eu tenho um eixo, né, que equilibra ou que pode, né, desequilibrar. Eu tenho um eixo, se eu quiser equilibrar, eu tenho um prumo. Né? Se eu colocar um pêndulo, eu tenho uma corda, né, com um ponto em comum. Mas o que é, né? É como se o universo fosse uma teia de aranha. Qual é o centro dessa teia de aranha que mantém todas as coisas ligadas? É isso que ele vai chamar de justiça. Tá? Então, a justiça seria aquele eixo, aquela coisa, aquele ponto de unificação, de harmonização, que mantém todas as coisas em ordem. E ninguém pode estar fora disso, vai dizer principalmente o mito egípcio de Maat. Nem os deuses podem dar um passo fora do que a justiça determina, porque cada um tem o seu lugar no universo e sua função no universo. Então, você não pode deixar de fazer a sua função. O Sol, ele não pode nem um minuto deixar de fazer a sua função, porque senão desanda tudo. A Lua também, as constelações também, né? Cada ser humano, os governantes das cidades, todo mundo, todos os seres têm o seu lugar no universo, tem um papel no universo e não pode não fazer, porque senão desanda. Então, a justiça, ela vai manter todos, né, deuses e seres
os demais seres, todos concatenados, todos harmonizados, né? Todos funcionando para o universo inteiro funcionar com harmonia. Porque se alguma coisa desandar, se alguma coisa sair do prumo, então deixa de existir a harmonia, o cosmos, e passa a existir o caos. E o caos leva todos os seres à não existência. O caos é o vazio, né? O caos é o vazio, é a desarmonia, é o Big Bang, a explosão, né? Alguma coisa saiu fora da órbita. Então, a justiça seria esse centro no qual tudo, astros, seres humanos, deuses, os menores, as formigas, todos estariam em órbita desse eixo, né? Chamada justiça. Então, a justiça, ela não seria tanto o objetivo da justiça condenar, absolver, não era isso. O objetivo da justiça era manter tudo em harmonia, tudo em ordem. Por isso que o crime deveria ser imediatamente, o criminoso deveria ser imediatamente recolocado no seu lugar para que não houvesse desarmonia, porque o crime é ir contra a lei, e é contra a lei que mantém o universo. Então, para eles, não é a lei da gravidade, é a lei da justiça. Tá? Aquilo que hoje nós dissemos, a Lua não se choca com a Terra por causa da lei da gravidade. Para eles, a Lua não se choca com a Terra por causa da justiça que mantém tudo no seu devido lugar, fazendo aquilo que tem que fazer. Tá? Então, tudo funcionava com perfeição. E isso impedia que o caos voltasse. Tá? Certo? Então, e qual era o papel das autoridades, os poderosos do mundo? Não era oprimir, não era fazer o mal para ninguém. As autoridades, elas eram tratadas, nesse mito da justiça, como regentes de uma orquestra. Não é? Ela fazia com que cada instrumento, cada nota ficasse uma harmonia, não é? Ficasse lindo. Então, a justiça, ela coloca as autoridades do mundo para reger a orquestra, né? Certo? Para que aquela sinfonia possa acontecer, né? Sinfonia, os sons colocados juntos e harmoniosos e estéticos, né? Embelezados, tá? Então, tudo vai começar com esse mito da justiça. É por aí que vai se começar a responder a questão que está no início da nossa aula. Qual é o papel da comunidade, dos seguidores de Jesus em um mundo que está se tornando um caos? Porque o Império Romano estava se tornando um caos, estava trazendo o caos para o mundo. Aquilo que o imperador Domitiano tinha que ser adorado como Deus. Existia estátua dele como Deus. Não é? O Deus Domitiano, um Deus em vida. Não é? Todo mundo que falasse a palavra Domitiano tinha que dizer nosso Senhor e nosso Deus. Não é? Ele se autoproclamou uma divindade. Então, as coisas estavam viradas de ponta cabeça. Então, o caos estava se instalando. E aí se começa a fazer uma reflexão, e a reflexão, como eu disse no início, não era sobre Maria, mas era sobre a comunidade dos seguidores de Jesus, nesse mundo. Né? Será que ela é para fazer o papel que os pagãos falam sobre a justiça? Será que era para fazer nesse mundo? Porque a justiça, ela fazia com que o caos não tomasse conta de tudo. E será que o papel da comunidade, dos que creem em Jesus, serve para isso? Para, de alguma forma, evitar que o caos venha a esse mundo, que a destruição total venha? Era a grande pergunta, tá? Bom, então, como foi que surgiu o mito da justiça? E agora vocês vão começar a reconhecer, né, aquilo que a gente vai entrar já na escritura, e aí vocês vão reconhecer isso aqui. Mesmo antes de eu falar
sobre o texto bíblico, só a falar como foi que surgiu, vocês já vão percebendo por onde é que a gente está andando. Então, é o seguinte, eles observaram o céu, né? O céu que os gregos e romanos chamam de Urano, né? Esse azul aí, né? A camada de atmosfera, chama de Urano. Por quê? Porque o Urano é dessa cor aí, né? Tanto que quando eles encontravam Urano na natureza, eles achavam que um pedaço do céu que tinha caído, né? É? Então, os judeus chamavam de firmamento. Que firmamento quer dizer um chão, um solo, um chão duro, né? Tá? E os gregos e romanos chamavam de Urano. Tá? Então, eles observavam esse mundo aí dos astros. Eles não sabiam que era uma camada de ozônio. Eles achavam que isso aí era um teto. E estavam lá, né? Algumas vezes o Sol é dito como se ele andasse num trilho, outras vezes é dito que ele anda numa carruagem, porque ele de manhãzinha está aqui na hora né, do amanhecer, da aurora, e ele vai, viaja o dia inteiro, e à noitinha ele está lá no ocaso, no pôr do sol, né? Então, tem o nascer do sol e o pôr do sol, ele faz essa viagem, não é? Então, Maíla, sim. irmã, eu estou com um slide aqui de como surgiu a justiça. Parece que ela está falando do firmamento, Aguarda só mais um pouquinho aí, que você, né, que você vai notar aqui, ó. Tá. Como surgiu o mito da justiça? Primeiro, pela observação do céu. Mas que céu? Não é o lugar onde mora Deus, onde está Maria, onde está Jesus, onde está os que são chamados de santos, os profetas, os machos. Não é desse céu que eu estou falando. Eu estou falando do céu, que é o lugar dos astros, ou que o nome dele é Urano ou firmamento. Urano ou firmamento. Começa eu o entendi. entendeu? É porque eu perdi esse. Tá, entendi direitinho. Obrigada. Certo. Então, como surgiu o mito da justiça? Primeiro passo para o surgimento do mito da justiça. Observação do céu, mas não do céu no sentido espiritual, não é? A esfera dos santos, ou dos anjos, ou de Deus. Mas céu no sentido de o mundo dos astros, né? Porque quando a gente diz assim, céu, a gente tem que ver como é que está escrito, né? Se tiver escrito Urano no Novo Testamento, ou firmamento no Antigo Testamento, são os astros, está falando dos astros. Porque a esfera de Deus, no Novo Testamento, é chamada de epi-urano. Que é epi? Epi é alguma coisa que está sobre. Se eu botar um chapéu na cabeça, o chapéu está epi, está sobre a minha cabeça, colado na minha cabeça. Porque existe o que está acima sem contato e o que está acima com contato. Então, o epi-urano quer dizer, aí sim, é o que está além dos astros. Né? Mas não é disso, não é daí que começa o mito da justiça. O mito da justiça não começa falando do céu no sentido de Deus, ou dos deuses, ou dos seres espirituais. Ele começa pela observação do céu, no sentido, o céu, lugar dos astros. Tá? Então, a justiça vai ser simbolizada pela constelação de Vênus. Tá? Tem mais, só funciona esse mito e esse simbolismo se a Terra for o centro do sistema solar, que era o que eles pensavam, tá? E como ainda hoje, eu tenho um amigo que faz um curso universitário, porque lá em Portugal é muito comum estudar astrologia, saber fazer mapa astral, como um curso universitário, lá é um curso universitário. E aí eu digo assim, como é que funciona a tua cabeça? Porque o zodíaco só funciona se
a Terra for o centro do sistema solar. Se não for, não dá certo. Né? Ele disse, não se preocupa não, que a gente consegue dar conta disso aí, de saber que é o Sol que é o centro do nosso sistema solar, e mesmo assim a gente, porque o importante é aquilo que a constelação, que o signo significa, não a materialidade do signo. Eu falei, tá bom demais, agora eu te entendo. Tá certo? Então, a constelação de Vênus seria a justiça, é a matéria daquilo que o símbolo justiça significa. Então, justiça, nisso que eu falei, não justiça agora, né, dos tribunais, justiça no sentido do mito da justiça, aquilo que deixa o universo organizado. Então, a pergunta é, o que deixa o universo organizado? Qual é o eixo, qual é o centro, o que é aquilo que deixa o universo organizado? Eles diziam a justiça. E aí, então, eles criaram o mito da justiça a partir da constelação de Vênus. Não é? Então, aí eles diziam que Vênus é Aximundis. Aximundi quer dizer o centro do mundo, ou o umbigo do mundo, ou o eixo do mundo, que ali é o centro onde tudo vai girar harmoniosamente, sem que o caos possa se instalar. Não é? Então, no momento em que ela é vista lá no hemisfério norte, há épocas e há lugares em que ela é vista com a Lua embaixo, né? Embaixo dela, da constelação de Vênus, abaixo da constelação de Vênus, e às vezes ela é retratada com a Lua acima da constelação de Vênus. Né? E 12 estrelas ao seu redor. Então, essas 12 estrelas são as 12 estrelas da constelação, que estão ao redor da constelação de Vênus, e então Vênus é o centro de harmonização do mundo, e tudo vai ficando em torno dela, a começar, né, pela Lua, pelas 12 estrelas, e aí vai até chegar lá na formiguinha que está no formigueiro. Diga, Lenira. Eu fiquei meio atrapalhada com essa história da constelação de Vênus. Vênus é um planeta, né? Aí tem uma constelação de Vênus, é? Na antiguidade, sim. Tanto que o zodíaco Vênus é uma constelação. É mais do que um planeta, tá? É constelação de Vênus, porque essas estrelas estão ao redor do planeta Vênus. Eles não têm noção de que é um planeta. Na época que o mito foi formado. Então, é um conjunto de estrelas, né? E que esse que hoje nós chamamos de planeta era chamado de, acho que eu não sei se era chamado de estrela. E aí, esse planeta, que hoje nós chamamos, que é chamado de uma estrela, ela é o centro de harmonização de tudo. Vésper, né? Isso. É o centro de tudo. É o que mantém tudo em ordem. Não é? E aí é que está. Tem um cinturão de estrelas que passa por baixo da constelação de Vênus, e é como se passasse embaixo dos pés de Vênus, né? E que dá a ideia de uma serpente, e é o caos. Então, olha, Vênus seria o ponto chamado Aximundi, é o centro de harmonização do mundo, e combate o caos, que é representado pela serpente, que é um cinturão de estrelas menores. Vamos tentar ver se a gente percebe isso na forma como é retratado. Numa retratação, nós temos aqui, eu procurei a melhor forma, isso aqui é uma estatueta. Então, nós temos aqui a Lua, porque, com licença, ninguém sabia que a Terra era redonda. Por isso, esses astros embaixo da justiça, sempre é a Lua. Né?
tá? Ninguém sabia que era a Terra. Então, a Lua, aqui não sei se dá para vocês verem, mas tem já o rabinho da serpente, ela sempre está em cima da serpente. Essa daqui já é mais moderninha, tem um livro aqui como se fosse o Código de Leis. Ela tem uma espada e a balança, que vai representar a harmonia de tudo. Então, olhando para o céu, o que as pessoas viam era algo assim, né? Tá? E o mito fala dela como sendo uma mulher rodeada de estrelas, com a lua ou sobre a cabeça, ou sob, né, debaixo dos pés, depende de como ela é vista, né? E bem abaixo, algo que faz lembrar uma serpente, que vai simbolizar o caos. Então, o que é o mito da justiça? O mito da justiça é o símbolo é a mulher, a materialidade é uma constelação de Vênus. Essa constelação seria formada por diversas estrelas. Tá? E essas estrelas, tem umas que estão ao redor, e tem umas que formam um cinturão aqui embaixo, que lembra uma serpente, e se vê ou com a lua sobre ou a lua abaixo dos pés. A partir daqui, isso aqui é uma forma de dizer aquilo que viam, as estrelas, e aquilo que criaram, o mito criado a partir da materialidade das estrelas. Criaram o mito. Não é? Tá? Então, alguns viam, às vezes, a Vênus sentada, então isso aqui parecia uma cadeira, um trono. Uma mão é a balança. Por que tem essa balança? Porque a constelação de Libra está ali do lado, né? E é como se fosse uma balança. E algo que talvez uma espada, lembre uma espada. Então, é assim que é vista a estrela, como ela é vista, e o mito que a criou. Bom, aí nós chegamos àquilo onde eu quero chegar, que é o texto de Apocalipse 12. O texto de Apocalipse 12 vai tentar responder qual é o papel da comunidade cristã num mundo que está caótico, que o caos está tomando conta de tudo. Então, vai dizer o seguinte: uma mulher, porque o autor João vai dizer assim, que mito de justiça que nada. Eu consigo ver, eu consigo ler esse céu de outra forma. Eu consigo ver aí um sinal. Eu consigo ver Deus me mostrando algo. E isso que eu vejo Deus mostrando não é o mito da justiça. Eu vejo que os pagãos que adoravam os astros chegaram bem perto, mas eles não conseguiram perceber o símbolo que Deus escreveu no céu. Eles não conseguiram ler os astros como Deus. Deus deixou um sinal nos astros, mas não é bem o que eles estão dizendo. Há um sinal nos astros, mas esse sinal quer dizer outra coisa. Então ele disse assim: eu vi um grande sinal no céu. Que céu? O céu dos astros. Por que ele viu um sinal? Porque ele viu os astros e entendeu algo que está para além dos astros. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo? Gostaria de saber. Quando João começa o capítulo 12 dizendo assim: eu vi um grande sinal nos céus. E ele está dizendo assim: eu olhei para os astros, igual todos os pagãos olham para os astros, e eu vi aí uma revelação divina.
eu vi algo que está para além daquilo que as pessoas estão vendo nos astros. É um símbolo, é um sinal, é uma mensagem que existe nos astros. Pronto. Pode dizer. Então, seria o mesmo caso da estrela de Belém, dos 3 reis magos, quando olham aquela estrela, um sinal também? Os magos são astrólogos. Sim. Eles são astrólogos, então eles veem uma conjunção planetária e, como são astrólogos, eles fazem a leitura de que aquilo ali significa o nascimento de alguém. Mas o que João está dizendo aqui é algo muito mais profundo, certo? Ele está dizendo, porque é da fé judaica que Deus fala através da criação. É da fé judaica. Certo? Então, o que ele faz? Ele está indo a partir da fé originária dele, porque ele, antes de tudo, é um judeu que se tornou cristão, mas ele é um judeu. E ele tem toda a tradição de Israel, inclusive os salmos, que fala, um dia fala para outro dia. Os astros falam sempre, não com a linguagem do humano, mas com a linguagem que é própria deles. Né? Eles narram a glória de Deus, eles falam sobre Deus. Né? Então, se eu for usar a materialidade dos astros, não vai funcionar. Só vai funcionar se eu usar o símbolo, se os astros forem um sinal. Tá? Irmã, então, eu quero entender. Então, é como se eles estivessem fazendo a leitura através da criação, na criação da própria vontade divina? Não, vamos seguir que você vai entender, tá? Vamos seguir. Eu fiz esse percurso todo que eu fiz até aqui, falando no mito da justiça, na coisa toda, até aqui, vai ajudar a entender. João diz assim, vamos ficar nisso. João olha para os astros e diz assim, eu vi aí um sinal. E foi um grande sinal. Eu olhei, porque o que acontece, é por isso que desde o início eu disse, olha, gente, existe céu no sentido de lugar dos astros, que é Urano, e Epi-Urano, que é céu, uma realidade espiritual. Né? Tá? Então, ele diz, eu olhei para o céu dos astros e vi ali um grande sinal. E começa, eu vi uma mulher. Tá? Então, ele viu uma mulher. Do que se trata? Disso aqui. Uma mulher com a lua debaixo dos pés e rodeada por 12 estrelas. É aquilo que está retomando o mito de Vênus, o mito da justiça, e está transformando esse mito da justiça para refletir sobre o que é o papel da comunidade cristã no mundo caótico de Domitiano. Certo? E como era uma mulher. Que mulher? Uma mulher em dores de parto que dá à luz um menino. Aí já está diferente do mito. A mulher é uma mulher que está não só grávida, mas está com dores de parto. Está dando à luz um menino. E aí, o que ele fala desse menino é que há um dragão, a serpente, o dragão é a mesma coisa que a serpente, e ele vai dizer lá no Apocalipse que o dragão é a serpente que criou asas, por isso que está lá no céu, né? Nos astros. E o dragão quer devorar o menino assim que nascer. Lembra? O dragão é o caos. A serpente é o caos. Mas o menino é levado para junto de Deus. Ah, agora descobri. O menino, eu não sei quem é a mulher, mas o menino é Jesus. O menino é Jesus.
porque o menino foi levado para junto de Deus. A ascensão de Jesus. Então, há uma mulher que dá à luz o Messias. Lembra? O título do curso é A Filha de Sião e Mãe do Messias. A mulher dá à luz o Cristo. Então, se trata da mulher que dá à luz o Cristo. Eu sei disso por causa do que ele diz sobre o menino. O menino é o Cristo. A mulher em dores de parto vai dar à luz o Cristo. Quem é essa mulher? A mãe de Jesus, Maria. Mas é só ela? Não. É um símbolo. Além de ser Maria, a mãe de Jesus, é Israel. Por quê? Porque foi dentro de muitas perseguições, durante milênios de perseguição, que Israel chegou a dar o Messias, o Cristo, para o mundo. Israel era representada, na maior parte da Bíblia, o povo de Israel é representado como uma mulher. E o relacionamento do povo de Israel com Deus é chamado de matrimônio. E as infidelidades do povo de Israel com Deus é chamado de adultério. O Antigo Testamento inteiro fala sobre isso. E quando eles simbolizam, eles representam Israel como uma mulher, eles chamam Israel de filha de Sion. Filha de Sion, a gente ainda vai voltar mais ainda a essa expressão da próxima vez. Filha de Sion é o modo como a parte fiel de Israel é chamada. Aqueles que são infiéis, que fazem maldade, que fazem o contrário do que Deus quer, que não faz a vontade de Deus, aí não interessa o nome para eles. Mas esses que são geração após geração, durante milênios, vão sendo fiéis, são chamados de filha de Sião. E é exatamente essa mulher chamada filha de Sião que traz o Messias, o Cristo, para o mundo. O Messias veio, o Cristo veio de Israel. Ele é filho de Israel, mas não do Israel que não faz a vontade de Deus, do Israel que é fiel a Deus. Daquela parte do povo de Israel que sempre mantém a fidelidade. Paulo vai dizer na carta aos Romanos, deles, dos judeus, de Israel, é o Messias. O Messias é deles. Foi ele que nos deu. Nós vamos agradecer por ele nos terem dado o Messias. Embora muitos deles tenham ido contra a vontade de Deus, mas foi o povo de Israel que nos deu o Messias. Você gosta ou não gosta? E Jesus vai dizer lá no poço para a samaritana, que a samaritana não se dá com os judeus não se dão com os samaritanos, vai dizer, bom, mulher, você gosta ou não gosta, mas me desculpe, mas o Messias vem de Israel. Tá? Então, essa mulher, ela não é só, ela é, mas não é só Maria, a mãe de Jesus. Ela é a filha de Sion, mãe do Cristo. A filha de Sion, mãe do Messias. E o que é a filha de Sion? É o Israel fiel. As pessoas que foram fiéis ao longo de milênios. Foram fiéis ao monoteísmo até chegar à vinda de Jesus. Diga, Uyama. Irmã, boa noite. Boa noite, meu Boa querido. Noite, irmã, eu fiz especialização em teologia bíblica, eu fui aluno do Júlio Zabatiero, lá na Sul-Americana, Muito na bem. Teológica Sul-Americana. Numa das aulas, ele explicando essa perspectiva de Maria, filha de Sião, e aí olha, pessoal, eu vou começar aqui alguma coisa que é meio delicado, e eu vou fazer essa pergunta para a senhora, mas a senhora não precisa responder agora. Ao longo do curso, eu vou anotando as suas reflexões relativas à questão. Nesse ponto, sobre Maria, filha de Sião, ele fez uma articulação sobre o fato
da compreensão de Maria não ser mãe de Deus, em função dessa perspectiva profundamente existencial e simbólica dela ser mãe de Jesus, filha de Sião. E ele veio fazendo essa articulação de lá, e ele disse, olha, é um pouco delicado dizer isso nessa turma, a maioria aqui é religiosa, tem princípios de trabalhos e fundamentos altamente religiosos, mas eu queria explorar um pouco mais. Ele acabou não conseguindo explorar essa questão de Maria não ser mãe de Deus nessa perspectiva, porque deu um quiprocó, desculpa o termo, professora, grande lá na turma. E ele acabou finalizando antes, mas se a senhora pudesse, dentro das possibilidades, ao longo do curso, e trazendo elementos que a gente acabou não acessando lá na disciplina, enfim, eu lhe seria muito grato. Tá certo. Eu vou ver como encaixar, porque é realmente fora do propósito de ver Maria na Bíblia, não é? A Deípara, o Theotokos, né, ela é uma construção da doutrina, não é, dos primeiros concílios, e, portanto, não é algo que esteja explícito na Bíblia. Mas se der certo, se der tempo, porque eu vou me ater ao nosso conteúdo. Se der condições, eu introduzo sim com maior tranquilidade, tá? Mas o que significa, porque aliás, a expressão correta é aquela que pariu Deus, né? Deípara, em latim, Theotokos, em grego. Mas aí é uma frase. Quando se diz isso, não se está falando nem sobre Maria, está falando mais sobre Jesus do que sobre Maria. Mas depois a gente pode ver isso aí. Não sei se dá tempo, porque eu vou me ater a isso aqui. Eu não estou preocupada com doutrina que foi surgir lá no 3º século. Eu acho que a gente só tem condição de entender uma doutrina que surge no 3º século se a gente entender o 1º século, que é o que menos se estuda sobre Maria, são essas questões bíblicas. Tá? Então, não é que Maria seja a filha de Sião, certo? Maria não é a filha de Sião. A filha de Sião é o povo de Israel. Mas quando eu quero dar uma representação para o povo de Israel, pelo menos em Apocalipse 12, Maria representa a filha de Sião. Tá? O que eu tenho aí no Apocalipse 12? Uma mulher que ela é vista, ou seja, essa lição, esse conhecimento que João está adquirindo, ele adquire a partir do sinal no céu, mas o conhecimento não é sobre o céu. O conhecimento é sobre Maria, a comunidade cristã, o povo de Israel. Tá certo? É como o céu é o livro onde João está lendo. E do jeito que eu leio uma fábula, um mito, uma parábola, não é? Eu sei tirar dali, do símbolo, eu sei tirar a grandeza da coisa. Então, o que ele está fazendo? Ele está vendo o astro e tirando ali a mensagem. Os astros, não é? Os astros são o sinal, assim como letras. Letras também são sinais. Não é? Então, o que ele está? Ele olha para os astros e tira dali um conhecimento, a partir daquele olhar dos astros. Aquela mulher que ele vê no céu, que ele vê nos astros, aquela mulher que há muitos séculos, há milênios, os pagãos estão vendo ali uma mulher no céu, e dizem que essa mulher no céu é o centro gravitacional, né, embora não use a palavra gravidade, de tudo, é o centro de harmonização de tudo. Ele está dizendo, esse centro de harmonização de tudo é a mulher que dá à luz o Cristo. Quem foi que materialmente deu à luz o Cristo? Maria. Mas Maria solta, sim, veio de uma nave espacial? Não. Maria é o ponto de chegada daquele Israel fiel que nunca rompeu a aliança com Deus. Ou seja, da filha de Sião que nunca se divorciou do seu marido, que sempre foi fiel ao seu marido.
que nunca adulterou, que nunca adorou os ídolos, que nunca cometeu injustiça, que nunca oprimiu o mais fraco. Essa é a filha de Sião. Então, Maria é uma materialização da vocação de Israel de dar à luz o Cristo, o Messias. Então, essa mulher que está no sinal do céu é Maria, número 1, mas Maria enquanto representante de Israel fiel. Maria enquanto uma materialização da vocação de Israel. Diga, Etienne. Irmã, é por isso que, às vezes, quando se faz uma homilia sobre esse texto do Apocalipse, geralmente associa a figura da mulher, a figura da comunidade, a igreja, Sim. é isso, é por conta disso, ou seja, o Israel fiel, no caso simbolizado por Maria, a igreja. É por isso que dão essa interpretação? Isso aí é o que João está interpretando o astro. Então, eu já falei de Maria, a mãe biológica do Messias, e o povo que é chamado, o povo de Israel fiel, chamado filha de Sião, que é mãe do Cristo, que dá à luz o Cristo, que dá o Cristo para o mundo. E agora? Agora vamos prestar atenção na palavra dores de parto. Por quê? Maria, quando foi dar à luz Jesus, sentiu dores de parto. Toda mulher sentiu, também sentiu. Israel, o Israel fiel, não o Israel político. A dimensão fiel de Israel, a parte fiel de Israel, só conseguiu ser fiel a duras penas. Foi o que mais sofreu ao longo da história. Foi o Israel fiel. Nenhum povo sofreu tanto quanto o Israel fiel ao longo dos milênios. Todo esse sofrimento, todas as vezes que tentaram eliminar o povo de Israel, porque quando alguém decide eliminar o povo de Israel, mas decide não é matar nem um, nem dois, não, é todos. Lá no livro de Esther, quando o Amã decide eliminar o povo de Israel, os judeus, por causa de um judeu que não se ajoelhou perante ele, ele diz assim, não é para sobrar nem um. Nenhum. E quando Hitler quis eliminar, não é para sobrar nenhum. E quando as cruzadas quiseram eliminar, não é para sobrar nenhum. E quando a Inquisição, não é para sobrar nenhum. E assim foi quando a Síria agiu, não era para sobrar nenhum. E assim foi. Foi aí, o tempo todo. Então, essa dimensão fiel de Israel foi a duras penas, foi com muitas dores, foi com muita morte, foi com muito martírio. Então, esse Israel fiel também só conseguiu dar à luz o Cristo para o mundo depois de muito sofrimento, nas dores de parto, na história. Entende? Então, dores de parto se tornam um símbolo de todos os sofrimentos desse Israel fiel. Aí agora, vamos pegar uma coisa bonita que Paulo diz. Paulo diz assim, Timóteo é meu filho, que eu dei à luz, que eu pari pelo evangelho. Paulo é uma mãe, pariu Timóteo. Por que Paulo pariu Timóteo? Porque ele evangelizou Timóteo, Timóteo recebeu uma vida nova como cristão a partir do evangelho que Paulo pregou a ele. Então, Paulo usa esse símbolo. O evangelho é o pai e Paulo é a mãe. Ele pariu Timóteo. Então, veja, a igreja, na época da perseguição de Domitiano, é a mulher em dores de parto que está
parindo o Cristo para o mundo a partir da evangelização, a partir do evangelho. Por que que a comunidade cristã está sendo perseguida na época de Domitiano? Porque anuncia o evangelho. Porque vive o evangelho. Porque testemunha o evangelho. Então, a filha de Sião, que é Israel, teve dores de parto para dar à luz o Messias. Maria, mãe biológica, teve dores de parto para dar à luz o Messias. E agora a comunidade cristã está em dores de parto para dar à luz o Messias. Certo? E agora interessante que a filha de Sião é chamada de virgem, a virgem filha de Sião, que ao mesmo tempo é esposa de Deus. Por que é chamada de virgem? Porque não se corrompeu, porque não adulterou, porque permaneceu fiel, porque não cometeu idolatria, porque não abandonou Deus, porque nunca abandonou a fé monoteísta. A virgindade dela está na pureza da fé. E por que que a igreja também é chamada de virgem, ao mesmo tempo de esposa do Cordeiro? Vai estar sempre no Apocalipse a esposa do Cordeiro, a esposa de Cristo, a esposa do Cordeiro, a virgem a esposa do Cordeiro. Por quê? Porque é exatamente a igreja fiel que está sendo levada para o martírio. É a igreja virgem no sentido de que não abre mão da fé em Cristo. E por isso sofre as dores de parto. Então, essa mulher, você vai para uma missa católica de um padre mais conservador, vai dizer, é Maria, a mãe de Jesus. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está deixando claro que não é só por isso que o nome não é eu vi um sinal no céu, a Maria. Não, Maria, ele não fala Maria, fala mulher. Agora, que interessante que essa dor de parto quer dizer o aspecto fecundo, tanto de Israel, quanto de Maria, quanto da comunidade. E é uma retomada do texto de Isaías 66, que depois vocês podem consultar, e está dizendo que Israel, a filha de Sião, vai dar à luz um menino, um varão e um povo, que é o Messias. Tá? Então, o que é que a filha de Sião dá à luz? O Messias e uma nova humanidade. Uma humanidade que segue esse Messias, que segue esse Cristo. E o que significa esse dragão que está esperando o menino nascer para devorar o menino? Ele é o mal e ele é o caos. Porque nada poderia ser mais caótico, trazer mais desarmonia do que Jesus não ter conseguido realizar a sua missão. E aí é que está, porque esse mal vai estar perseguindo Jesus antes de Jesus nascer. Maria pode ser apedrejada por adultério e Jesus nunca via nascer. Só não foi por causa de José, que era um homem justo. Não quis cumprir a lei. Mas Herodes mandou matar os meninos antes de 2 anos. Nasceu, mas não vai continuar. Então, o caos ou o mal sempre quiseram destruir Jesus. Mas, por fim, né, em um versículo ele resume a vida de Jesus. O dragão é o caos, a mulher está lá com as estrelas, 12 estrelas ao redor, a lua, tudo é o centro de harmonização do universo. A mulher, por ela mesma, não. A mulher em dores de parto. A mulher dando à luz o Cristo. Ele é que é o centro a partir de onde tudo está concatenado. Tudo está harmonizado.
E ele vem dela, dessa mulher. E essa mulher, ao mesmo tempo, é Israel e, ao mesmo tempo, é a igreja. É a comunidade dos seguidores do Cristo. Enquanto ele for o centro, ela vai sofrendo essas dores, mas ela vai, nessas dores, ela vai trazendo o evangelho. Porque o modo como os cristãos morriam lá no Império Romano foi a maior forma de evangelização do Império Romano que já aconteceu. O mundo foi muito mais evangelizado pelo testemunho dos mártires do que por qualquer pregação. O modo como eles morriam, o testemunho que eles davam de fé, moveu muitas pessoas. Tem um santo dessa época que diz assim: cada gota de sangue de um mártir caído na terra fazia surgir 100 por um de frutos de pessoas evangelizadas. Né? Então, esses primeiros versículos aí são o resumo da vida de Cristo. Ele vai nascer, o caos já está querendo devorá-lo para que acabar com a harmonia, porque o dragão, ele chuta as estrelas por tudo que é lado, ele já chega bagunçando. Né? Enquanto que ao redor da mulher tudo está harmonizado, o caos vai. Então, veja, o que acontece? Nós temos um mito da justiça, e esse mito da justiça é retirado toda a parte da justiça e é colocado como o centro do nosso, daquilo que nós conhecemos por universo, é o Cristo sendo dado à luz. Sendo dado à luz. Então, o que harmoniza tudo é o Cristo sendo dado à luz. Sendo dado à luz por Israel, sendo dado à luz por Maria, sendo dado à luz pela comunidade dos seus seguidores que estão morrendo para que Cristo possa ser conhecido. Vocês entenderam isso aí? Porque era isso aí que eu queria dizer hoje. Né? O resto é só acréscimo. Foi uma grande introdução para vocês poderem compreender bem isso. Agora, tudo bem. Diga, Edna. Irmã, esse conceito aí de virgindade que a senhora falou sobre Maria, também se aplica à concepção de Jesus. A concepção de Jesus na questão da virgindade é um simbolismo? Vou tratar disso No outros slides. quando eu falar dos outros evangelhos. Estou de trás para frente. Lembra? Começando o Apocalipse, aí voltando? Mas temos que falar. Obrigada. É, em parte, símbolo, para poder dizer uma realidade mais profunda. É símbolo no sentido de símbolo que eu expliquei hoje, certo? Sim. O mais importante, só para adiantar, o mais importante em Maria não é ímen. Sim. Que é por isso que certas pessoas e grupos brigam. Porque, inclusive, os santos lá do início disseram: ela pariu, ela deu à luz. Não é disso que se está tratando. Né? Se tem ou não tem ímen. Não é disso que se está tratando. Porque isso é até grosseiro se tratar disso. Mas é isso que tem gente hoje que morre por causa disso. Né? Tá? Mas isso aí é um problema psicológico. E um menino que ainda não resolveu o problema que tem com a mãe quando descobriu como foi que nasceu. Idolatrava a mãe. Aí um dia chegou aquele momento que ele descobriu o que a mãe dele tem que fazer para ele poder nascer. Aí ele teve a maior decepção com a mãe dele. Aí ele joga para Maria para ir resolver a decepção. Tá? Isso é um problema psicológico, não é problema de fé. Obrigada. Diga, Rosmarie. Muito excelente estudo, mas eu gostaria de te perguntar o seguinte: essa igreja que você colocou naquele outro slide anterior, quando você falou igreja mãe, né? Aonde é que está aqui, que eu já passou o slide, mas tudo bem. Tem alguma coisa a ver com a igreja esposa virgem, né? Tem alguma coisa a ver com a planta do templo, que parece o corpo de uma mulher?
Olha, não vamos entrar nesse detalhe agora, me deixa falar da Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança é mais importante do que o templo. O templo é só é só a casa para a Arca da Aliança. Então, essa questão do templo como figura do ser humano, eu trato na Carta aos Hebreus, lá no curso da Carta aos Hebreus, né? Se eu não me engano. Mas aqui eu quero focar nessa questão do se, que é o que vem agora, se o que é o centro não é a deusa Maat, não é a deusa Justiça, que é o que harmoniza tudo, mas é o ventre dando a luz, o menino que está no centro sendo nascido, tanto por Israel, como por Maria, quanto pela igreja, como comunidade dos seguidores de Jesus. Né? Diga, Beatriz. Eu queria só ressaltar, puxar a brasa para São José, porque o mal sempre cai diante da fidelidade de José, tanto no apredejamento como na fuga para o Egito. Sim. Por isso eu disse, é bom assistir o curso de São José antes, que vai ajudar isso aqui, né? Que vai ajudar nesse aqui. Então, o mais importante ali é que a mulher é levada para o deserto. Por quê? Por causa do símbolo do deserto. A mulher, quando ela dá à luz o menino, ela é levada para o deserto. Por quê? Porque deserto é o lugar em que Deus mais cuidou do povo. O deserto é o lugar onde Deus fez a aliança com o povo. O deserto é o lugar onde o povo foi fiel a Deus. Né? Então, é aquilo que o deserto representa para Israel. Né? Que o profeta Oséias tem uma mulher infiel, e ele vai dizer que o adultério da mulher dele é um símbolo da infidelidade do povo de Israel. Né? E que Deus quer resgatar esse povo, assim como ele perdoou o adultério da mulher dele. E que Deus vai levar esse povo para o deserto e vai falar palavras de amor para esse povo, vai seduzir esse povo, vai reconquistar esse povo para que esse povo seja fiel a ele. Que é uma linguagem de um simbolismo muito profundo. Né? Quer dizer, em todo o Antigo Testamento a gente só pensa em lei, que Deus dá lei, Deus dá lei. No profeta Oséias, quando Deus fala, Deus não dá lei, coisa nenhuma. Deus fala palavras sedutoras ao ouvido, que caem no coração, faz com que aquele povo seja seduzido, né, por Deus e queira esse casamento com Deus, queira casar-se com ele, ser fiel a ele. Né? Então, olha só, é muito interessante essa questão da serpente aí representar tanto o mal quanto o caos, né? E eu me lembrei de um texto da carta de Paulo aos Efésios que diz assim: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, as potestades, os dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, nos ares. Então, o dragão, ele não tem acesso ao céu espiritual, o céu de Deus, o céu. O dragão, ele tem acesso à região intermediária entre a nossa dimensão e a dimensão de Deus, a regiões intermediárias, por isso que em hebraico sempre são os céus, no plural. Então, ele vê aqueles astros, não é, formando como se fosse uma serpente, e ali ele diz o caos ou as forças do mal que estão espalhadas nos ares, né? Que foi difícil para explicar para os meus alunos na carta aos Efésios, o que é que esses capetas estão fazendo no espaço. Eu disse para você ver, né? E nenhum astronauta viu esses capetas, mas a gente pode saber que para Paulo tem um bocado de coisa aí que, né? Então os nomes deles são as categorias, né? Principados, potestades, são todas categorias
de tipos de regiões tenebrosas que Paulo falava que existia, né, entre a nossa realidade e a realidade de Deus. Então, ele não tem acesso à realidade mais espiritual, mas ele fica nesse meio intermediário e pode nos causar um dano. Por isso que ele diz, o principal não é que eu estou lutando contra pessoas de carne e sangue, porque isso aí eu enfrento. Não é? O principal que me preocupa é que eu estou lutando contra esses seres. Não é? E João parece que concorda com isso, que ele coloca o dragão como representante de tudo que quer atrapalhar o plano de Deus. Não é? Tá? Então, o mal não conseguiu vencer Jesus, João vai dizer que o dragão não conseguiu devorar o menino que nasceu, porque o menino foi para junto de Deus e o dragão não tem acesso lá, esse ambiente de Jesus. A mulher, né, que é a mãe do menino, foi colocada no deserto para ser cuidada, então Deus está cuidando de Maria, é uma forma de dizer que Deus cuida de Maria, Deus cuida da igreja, Deus cuida do povo de Israel, né, porque a mulher representa essas 3 dimensões, e a mulher, ela se torna, a mulher com tudo, né, essa mulher grávida, dando à luz, ela se torna o centro de harmonização de tudo que nós conhecemos, né, podemos dizer, do nosso universo, daquilo que é a nossa realidade. Então, ela é o aximundo, né, o aximundo, o centro do mundo, um mundo que virá, né, um mundo sem o dragão, um mundo sem os principados, potestades, dominações, etc. Um mundo que virá sem que haja o mal, né? Um mundo futuro, né? Que a Carta Hebreus chama de mundo vindouro, eu gostei dessa palavra e sempre uso, mas João chama de Nova Jerusalém, né? Simboliza. Então, essa questão aí do eixo do mundo nos leva para outra coisa lá de Israel, que é a Arca da Aliança, né? Porque o João diz, no versículo antes de falar dessa mulher em dores de parto, dando à luz, ele falou que viu o céu aberto e viu a Arca da Aliança dentro de um templo no céu. Então, ele disse que via relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, isso aí são tudo símbolos daquilo que se chama de teofania. O que é teofania? Teofania é uma manifestação de Deus, do poder de Deus. Então, esses elementos da natureza servem para dizer que Deus tem poder. E esse santuário celeste, esse santuário no céu, ele é mencionado em alguns textos do Antigo Testamento. E eu trouxe para vocês aqui o sonho de Jacó. Jacó viu um santuário no céu, uma escada, os anjos subindo e descendo, não é? Aquele lugar em que ele estava, ele chamou de portal, porta do céu, né? Então, ele chamou de porta do céu. Betel, né? Porta do céu. É? E Moisés também recebeu uma visão em Êxodo 25, tanto no versículo 9 quanto no versículo 40, é dito que Deus mostrou um santuário no céu e disse, olha, faça um santuário aqui na terra que seja símbolo daquilo que você viu, porque não vai dar para você fazer aqui na terra uma cópia do santuário celeste, porque não vai dar conta. Mas aí que interessante, a Arca da Aliança, ela é vista, imediatamente é visto a mulher. Então, tem aí o sinal da arca, que está num céu, no sentido de uma realidade espiritual, e uma mulher que está sendo vista na realidade dos astros, no céu dos astros. E tudo isso é símbolo. Tudo isso quer dizer uma coisa mais profunda do que aquilo que está vendo. Bom, nós já explicamos a questão do sinal da mulher. Não é? Então, desaparece planeta Vênus ou constelação de Vênus, desaparece justiça, e o que fica? Fica que o centro da harmonização de tudo é o que impede do caos vir e destruir tudo, é o nascimento do menino. Em dores. O caos provoca as dores. Tá? O caos provoca as dores, mas as dores que o caos provoca não impede que o menino nasça e que o menino realize sua missão e que volte para Deus. Que vá para um ambiente onde o mal não tem acesso, onde o caos não tem acesso.
Vamos lá. Vamos agora entender essa questão do sinal da Arca da Aliança. João vai nos dizer, no final do Apocalipse, que quando chegar a Nova Jerusalém, esse mundo que Deus está preparando, esse mundo futuro, não vai ter santuário nenhum. Porque o santuário, ou templo, ou santuário, existe para que as pessoas possam, de alguma forma, se encontrar com Deus. Num mundo futuro, onde não existiu o mal, onde não existia a possibilidade do caos, as pessoas já têm uma conexão tão forte com Deus, uma comunhão tão forte com Deus, que elas não precisam mais dessas mediações. Então, não vai existir mais santuário. Nem na terra, nem no céu. Então, se ele viu uma Arca da Aliança num santuário celeste, é porque ele não estava, nessa hora, vendo o mundo futuro. Porque o mundo futuro, quando ele vê, não tem mais santuário no céu. Então, é um símbolo. Vamos ver, tudo no Apocalipse é assim. Então, o que é um santuário lá em Israel? O santuário em Israel é diferente do santuário em qualquer lugar do mundo. Ele é uma casa para a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é uma forma material de eu visualizar o pacto, a comunhão, a conexão que existe entre o ser humano e Deus. E, nesse caso, é um tipo de ser humano, o ser humano israelita. A Arca da Aliança é um modo de ver num objeto aquilo que é uma realidade profundamente espiritual, que é a conexão do ser humano com Deus. E por isso, Davi queria construir uma casa, né, para a arca, que era o templo, e não foi permitido. Né? Então, o santuário é a casa da Arca da Aliança. A Arca da Aliança não fará parte do mundo vindouro, a Nova Jerusalém, porque lá, no mundo que Deus nos dará, um mundo sem o mal, não tem santuário, portanto, não tem Arca da Aliança. Então, essa conexão tem que ser vista de outra forma. Na hora que João escreve, a Arca da Aliança, objeto, ninguém sabe onde é que está, se ainda existe ou se não existe. Então, do que ele está falando mesmo? Né? Está falando de uma situação intermediária entre esse mundo caótico e um mundo que vem. Então, na Arca da Aliança se coloca tudo aquilo que é importante para Israel. O objeto, a Arca da Aliança, ele tem um símbolo, né? Tem um lugarzinho que era para ser o maná, tem o bastão de Arão, que era a condução do povo, tem as tábuas da lei. O templo foi construído para ser a Arca da Aliança. Está aí as passagens bíblicas que depois vocês podem conferir. E onde está a Arca da Aliança, tem a nuvem cobrindo a Arca da Aliança com a sombra da nuvem. A nuvem vem e a nuvem é chamada Shekinah. Shekinah quer dizer a morada, a presença. Então, para sempre estar aquela sacralidade da arca sendo visível, vem a nuvem sobre ela. Se veio ou não veio ao pé da letra uma nuvem sobre o santuário, não interessa. O importante é ver isso aí, esse símbolo. Então, a arca foi, num tempo de Davi, sequestrada pelos filisteus. Eles achavam que a arca ajudava o povo de Israel a ganhar a guerra, então eles sequestraram a arca. Mas aí, quando eles levaram a arca para lá, a arca deu azar. Eles disseram, essa arca dá azar, vamos nos livrar dessa arca. E se livraram da arca. E aí alguém foi dizer, gente, a arca foi abandonada pelos filisteus, está ali. Ninguém queria chegar perto da arca. Por quê? Porque se dizia que quem chegasse perto da arca, sem estar de forma adequada, devido à sacralidade da arca, podia até morrer.
E aí Davi não se sentia com mérito, para falar uma linguagem mais atual, de trazer a arca lá para Jerusalém. E ele expressou isso. Como virá a minha arca do Senhor? Quer dizer, eu não tenho essa honra de receber a arca do Senhor em minha casa. Eu tenho medo da arca, porque eu sou um pecador. Eu vou morrer. Então, a arca ficou 3 meses na casa de um sacerdote chamado Obed-Edom. Você diz, o que ela está falando? Não tem nada a ver com Maria. Nem com Apocalipse, nem com a arca lá no céu. O que é? Ó, então, eu vou lá para Lucas 1:35, e o anjo Gabriel disse, Maria, o Espírito Santo virá sobre ti, te cobrirá com a sua sombra. Ó, disse, o Espírito Santo já era, na linguagem de Israel, chamado de Espírito Santo e chamado de Shekinah. Shekinah, Espírito Santo. Ou seja, o maior símbolo do Espírito Santo era a nuvem. Opa, vai vir o Espírito Santo sobre Maria do jeito que a nuvem vinha sobre a Arca da Aliança? Aí, quando Maria vai visitar Isabel, Elizabeth, tanto faz se você quer em latim ou em grego, a Isabel diz a mesma coisa que Davi. Mas que honra é essa que eu tenho de vir a minha... Só substituiu, em vez de a arca do Senhor, a mãe do Senhor. Parece que Maria está sendo parecida com a arca. Bom, aí nós vimos bem aqui que a arca ficou 3 meses na casa do sacerdote antes de ir para Jerusalém. O anjo disse para Maria, olha, aquela tua parenta já está no 6º mês. Maria saiu imediatamente. Depois Maria passou 3 meses na casa de um sacerdote. Agora, voltemos ao deserto, porque deserto também é um tema daqui. Como era que o acampamento israelita se reunia no deserto? A arca no centro e 12 tribos ao redor. Tá? Como é que a mulher está no céu? A mulher e 12 estrelas ao redor. O que tem dentro da arca? Aquilo que simboliza a união de Deus com Israel. O que tem dentro de Maria? Aquele que faz a união de Deus com o ser humano. Então, João viu o sinal duplo, viu a arca e viu a mulher. E os dois querem dizer a mesma coisa. Então, não é a arca por si só, porque ela é uma mala, um baú. É o que tem dentro da arca, que faz com que a arca seja o centro do mundo. Para eles, lá no deserto, a arca, ela, no centro das tribos, a arca é o que harmoniza o universo todo. Tá. Então, é isso. Para vocês entenderem mais, tem um link aqui. Não adianta vocês procurarem no Google, no YouTube, a Arca da Aliança com o doutor Adolfo Reutemann, que é o professor lá da Universidade Hebraica. Vocês não vão encontrar, porque esse link aí é não listado, é só para quem tem o link. Como ele não disse que eu não podia, assim, ele não disse, a Ilha não dei esse link para ninguém, ele não disse isso, então eu posso. Né? Então, eu passo aí. Só que vocês vão ver aos pouquinhos, porque são 2 horas, ele falando sobre a Arca da Aliança. E uma das coisas que ele vai explicar é por que a arca era o centro do universo, era o Axis Mundi, que harmonizava o universo todo. Quer dizer, Israel está no mundo para que haja uma conexão, uma comunhão entre o ser humano e Deus. Porque se tirar Israel, que é o único que serve a Deus, não tem espaço para Deus nesse mundo. Todos os outros são politeístas, estão idólatras, estão adorando o céu, a lua, etc.
Então, Israel é como se ele fizesse com que o caos não acontecesse. Mas será que é o povo de Israel? Não, não é o povo. O povo é o guarda da arca. É a arca. Mas será que é a arca? Não, é a arca naquilo que ela simboliza. É a conexão, é a comunhão de Deus com Israel que faz a harmonia de toda essa nossa realidade que nós conhecemos. E aquilo que a arca faz lá no Antigo Testamento, Maria faz no Novo Testamento. Nela, dentro dela, estava aquele que faz a conexão entre Deus e o ser humano. Tá? É isso. Querem os slides? Quem está assistindo gravado, pede para a Isaura. Quem está no grupo, eu já vou colocar no grupo. E aí, vocês têm 15 dias, porque nós só vamos nos reunir agora, né? No dia 18 e depois no dia 25, porque no dia 11 eu vou viajar. Eu vou viajar à noite, sair de ônibus, a noite toda, então já deixei programado para dia 18. Ai, meu Deus, quem acredita que deu tempo? Foi bravo. Tanto preparar os slides quanto falar para vocês, mas é sempre uma alegria para mim falar para vocês. Meu Deus, como eu gosto de falar para vocês. Ai, meu Deus, é bom demais ver essas carinhas aí, essas carinhas admiradas. Como é bom escutar tudo isso, abrir a cabeça, muito bom. Não tem palavras para agradecer, irmã. Muito maravilhoso. Eu perdi os 10 primeiros minutos. Agora, a senhora sabiamente falou, espera mais um pouco, você vai entender. Muito bom, maravilhoso. Mas eu vou escutar outra vez, tem que ir muita coisa para... É um conteúdo muito rico, tem que estudar ele. Pois é verdade, a senhora adora falar e nós muito mais em ouvi-la. Adoramos ouvi-la. Obrigada. Obrigada também, gente. Pois é. Pois então, até no dia 18, né? Que nós vamos continuar aí, já vamos para outros evangelhos, vamos vendo aí aos pouquinhos. Veja como essa construção muito simbólica, muito mais aprofundada, está sendo no final do primeiro século. Mas ela está retomando outras coisas. Então, agora nós vamos ver o que está retomando. Né? Não se pode falar de Maria sem se falar da igreja e sem se falar de Israel. O grande erro é quando o católico fala de Maria sem falar da igreja, sem falar de Israel. Porque não é possível. Ela é a primeira igreja, porque ela que trouxe o Cristo no ventre, e é isso que é a igreja. Nossa, e ela é o símbolo de Israel. Não é? Nossa, que maravilha. Então, tchau. Obrigada, gratidão, irmã. Boa noite. Obrigada, irmã Ilha amada. Eu vou ler o chat agora para ver se tem pergunta, para responder da próxima vez. Beijo. Tá. Jesus te abraça por nós. Amém. Jesus abraça vocês. Assim seja. Tchau.